Olá, minha cheia de luz, seja bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre ressignificar as nossas crenças. Como é que a gente pode entender, identificar, e como é que a gente pode ressignificar aquilo que limita a gente. São crenças, são coisas que você acredita e que de alguma forma te limita, que de alguma forma dificulta a sua vivência, dificulta os seus relacionamentos, dificulta com que você tenha uma relação saudável com as outras pessoas, porque a crença limitante são aquilo no qual a gente acredita e que a gente acha que é verdade, mas muitas das vezes a gente interpretou aquilo de alguma forma que não foi saudável e a gente leva isso para a nossa vida adulta. Então, esse vídeo eu vou trazer aqui para a gente explanar um pouco sobre isso, para que você entenda se você tem ou se você não tem. A maioria de nós temos crenças limitantes, a maioria de nós temos sentimentos e emoções mal interpretadas que a gente leva para a nossa vida, que a gente leva para o relacionamento com as pessoas. Isso se torna problema. E muitas das vezes a gente não entende o porquê. É porque realmente a gente não sabe que nós estamos sendo limitados, que a lente com a qual a gente está vendo a vida, ela é limitada com aquilo que a gente interpretou no passado. E muito do que a gente interpretou foi na nossa infância. É por isso que o trabalho de terapia ele foca muito na nossa infância, naquilo que a gente passou, nos bullying, nas dificuldades, na escassez, na rejeição, no abandono. São essas feridas iniciais que fazem com que a gente tenha dificuldade de relacionamento hoje. Todo o processo de terapia e de reprogramação emocional, ele foca em a gente entender que a gente foi limitado ao longo da nossa construção, da construção da nossa personalidade. As pessoas se sentem hoje passando por problemas de relacionamento, por problemas de posicionamento na vida, porque não conseguem entender que ela está sendo limitada pela sua própria mente, por aquilo que ela acreditou ser verdade e ela tomou para si como verdade. Então, para a gente começar a entender, por exemplo, nós vamos entrar aqui na prática. Existe algum problema que persiste na sua vida, ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências? Muitas pessoas dizem que se sentem inseguras, outras se sentem incapazes de conseguir atingir um objetivo, outras querem controlar muito as pessoas, né? A pergunta que eu te faço nesse vídeo é: qual é o maior problema que você tem enfrentado nos seus relacionamentos e na sua vida, ao longo da sua vida? Você pega esse problema, depois que você identificar, você vai tentar entender a origem desse problema. Porque o problema ele é gerado a partir daquilo que você tem como verdade. Então vamos pegar a situação, por exemplo, do ciúme, por exemplo. O ciúme, ele é, na verdade, está por trás do ciúme a sensação de que você não é bom o suficiente, de que você a qualquer momento pode ser trocado, deixado. Então, existe ali o limite do ciúme saudável, que é quando você gosta da pessoa, que você sente aquele ciúme saudável que falam, né? Mas existe também um ciúme que extrapola, que você quer se tornar controladora da outra pessoa para que você não seja ferida, para que você não passe por situações que você não quer passar. E além disso, você não se acha boa o suficiente. E aí você quer estar sempre presente, sempre controlando, para que você não seja trocada por alguém supostamente melhor. Por trás de tudo isso, não existe a outra pessoa. O autoconhecimento ele mostra pra gente que toda dificuldade que a gente passa não vem de fora, ela vem de dentro. Então, quando a gente olha que a gente está passando por algumas situações, o aprendizado é entender que a outra pessoa ela está sendo um espelho daquilo que você é. E às vezes a gente coloca a nossa imaginação, a nossa mente e as nossas emoções à frente das nossas ações nos relacionamentos e julga o outro achando que o problema é no outro. Mas o autoconhecimento traz pra gente e clareia muito, de forma muito forte, que todos os problemas que a gente tem com as outras pessoas, na verdade, são problemas que estão enraizados em nós mesmos. E, por exemplo, na questão da insegurança é justamente quando na infância você não se sentiu boa o suficiente. E na infância, por exemplo, o que eu digo para você identificar o problema e você entender na sua história aonde aquilo começou.
Vamos supor que você é uma pessoa muito tímida também. É uma pessoa que não consegue expor a sua opinião, que não consegue trazer para fora quem você é de verdade. De alguma forma, lá na sua história, isso foi criado, isso foi brotado e plantado. E você interpretou que você é uma pessoa tímida. Às vezes as pessoas te disseram e você foi acumulando aquilo que as pessoas te disseram. Ou você tem uma família que a maioria das pessoas não gosta de se expor, a maioria das pessoas são muito retraídas. E apesar de você não ser, você toma aquilo como verdade. E aí você sente que você também é tímida e que você não se questiona a respeito disso. E é algo que te limita, tanto o ciúme, quanto a timidez, quanto a insegurança. São coisas que limitam a nossa vida e que dificultam o nosso relacionamento com as outras pessoas. Com esse vídeo eu trago aqui para você começar a pensar de repente, o que na sua vida, ao longo da sua infância, aconteceu para que hoje você se sinta dessa forma, para que você se olhe com esse olhar e se coloque assim no mundo, porque se a gente não conseguir entender de onde vem, a gente acha que a gente é assim. Mas todo posicionamento negativo que a gente tem em relação às outras pessoas é de alguma forma limitante. Às vezes você não consegue concluir tarefas, não consegue concluir uma dieta, você não consegue correr atrás dos sonhos porque você mesmo se limita. Porque, vamos pensar comigo, não existe um limite para nós seres humanos para a gente viver aqui em sociedade. Ninguém disse que você não pode fazer tal coisa. Ninguém disse para você que você tem que agir de certa forma, que você tem que ir ali e fazer um barraco por causa do ciúme, porque isso é normal. Que você tem que comer o quanto que você quiser porque você não consegue fazer dieta e que isso é normal. Na verdade, ninguém te diz. Na verdade, a nossa mente é que ela está simplesmente nos limitando em certos sentidos na questão de a gente evoluir como seres humanos. Então, a minha proposta é que você identifique qual é o problema que eu mais tenho recorrentemente na minha vida. E por que que isso se repete tanto? Por que que eu sempre ajo dessa forma? E aí você começar a linkar com a sua história, como foi a sua vida, como que você foi tratada pelos seus pais, como que foi as pessoas que estavam se relacionando com você na sua infância, na escola. Porque quando a gente vai, é por isso que é importante a pessoa fazer terapia, porque na terapia a gente vai entender a tua história, entender o que foi que você passou na escola, por que que você começou a se olhar dessa forma. Às vezes você era uma pessoa que era gordinha, e aí na escola diziam, não vai comer muito, vai engordar, já tá gordo, não sei o que, essa roupa não ficou legal. Na escola tem as pessoas que falam, né? Aquelas brincadeiras de bullying, de gordinho. A gente sabe que às vezes não é por maldade das pessoas, mas a gente se interpreta daquela forma e a gente leva isso pro resto da vida e a pessoa tá adulta, já tendo até uma vida saudável, mas ela não consegue emagrecer, porque inconscientemente ela já se vê e se enxerga daquela forma, ela limitou o olhar dela para ela mesma, então ela não se vê de outra forma. Que até como eu já tinha até falado aqui nos vídeos, eu tinha uma limitação em questão de atividade física. E lá na minha história, na minha infância, eu sempre tive um bloqueio com a educação física. Na escola sempre eu era a pessoa que não era escolhida para fazer parte dos times. Eu não me sentia à vontade em fazer atividade física. Eu tive uma infância gordinha, então eu achava que eu não combinava com o esporte. Isso me bloqueou durante muito tempo, até que eu consegui desbloquear. Foi quando eu passei a lembrar dessa história e lembrar que na infância eu passei por isso, mas hoje eu sou outra pessoa. Hoje, como adultas, a gente pode refazer a nossa história e ressignificar as coisas que a gente passou. Tem mulheres que foram abandonadas pelos pais, pelo pai, e se sentem muito sensação de dependência do masculino na vida dela. E aí, quando ela encontra um relacionamento, ela não consegue separar que aquela sensação de dependência emocional não é daquela pessoa que apareceu agora. É uma dependência que foi do pai dela, da presença masculina que ela não teve na vida dela, ao longo da vida dela. E aí, quando ela cura isso aqui, ela cura aqui na frente, ela cura o futuro, ela cura a ferida inicial, que foi a nossa ferida
para nossa criança, daquilo que aconteceu quando a gente era criança, assim como aconteceu comigo na questão da atividade física, com outras pessoas acontecem de diversas formas. Existem na infância crianças que não são incentivadas, que não são validadas, e aí chega no adulto, fica dependendo de que alguém diga faz isso, faz aquilo, a pessoa não tem autoconfiança. Eu quero te dizer que você pode identificar que existe um problema, identificar também na sua história para que você consiga ressignificar, entender que o olhar que você teve lá foi o olhar da criança, que você pode pensar hoje de outra forma. Mas se a gente for só vivendo no automático, a gente não para refletir o que aconteceu lá na infância e vai vivendo. E aí a gente não ressignifica. E outro ponto da ressignificação também que eu acho interessante que a gente entre é saber em quais momentos, em quais características nossas a gente está honrando a nossa família. Sabe que a gente vive em família e todo mundo quer fazer parte de um grupo. Então, às vezes a gente está só repetindo crenças e até discursos mesmo da nossa família, porque a tua mãe sempre falou daquela forma, ela sempre viveu aquela vida e você inconscientemente também está vivendo de forma muito parecida. E claro, quando a pessoa ela começa a pensar de forma diferente e realmente a seguir aquilo que ela é e a seguir de fato o que ela acredita, muitas das vezes a família ela se volta, né? Ela começa a te questionar por que que você está vivendo diferente dos demais. Por que que todo mundo viveu assim e tu está sendo diferente? É bom também quando a gente pensa assim na questão do problema que tem se repetido na nossa vida, que a gente quer se ressignificar, se isso não é um padrão familiar, se isso na sua família não tem se repetido por várias e várias gerações. E aí você também está no fluxo de repetição, né? Então, enquanto a gente não freia esse fluxo negativo, que se forem crenças limitantes, são coisas negativas, a gente não consegue mudar a rota e se diferenciar e viver uma vida realmente que condiz com aquilo que a gente é. E para finalizar, é importante que você entenda se você é beneficiada de alguma forma com essa tua crença limitante. Porque acredite ou não, a gente deixa de fazer coisas, a gente se autolimita porque algum benefício a gente tem com isso. Que benefícios você tem sendo insegura? Às vezes, pelo menos você não é vista, você não é criticada, né? Porque se você for insegura, você não tem autoconfiança para colocar a cara a tapa. Então, sendo insegura, ficando ali, sendo tímida também, não se posicionando, você não briga com as outras pessoas, sendo tímida você não se expõe, sendo tímida você não está sendo colocada à mostra. Então, existe aí o benefício. Então, se pergunte qual o benefício desse meu problema, que eu sempre faço dessa mesma forma, o que eu ganho com isso? Porque você sabendo que você ganha, você vai conseguir entender que você pode mudar para ganhar muito mais. Porque inconscientemente a gente faz coisas para a gente sempre estar confortável emocionalmente. Mas que se está causando problema, se isso é algo que você quer mudar, a gente precisa olhar para os benefícios e entender que a gente não precisa desses benefícios, que mudando e ressignificando a gente vai ganhar muito mais. Então é isso, minha cheia de luz, meu vídeo de hoje é esse. Eu espero que esse vídeo possa te fazer despertar para essa questão de se autoestudar. Isso é tudo um autoestudo, é olhar para dentro para que a gente possa mudar as nossas crenças, mudar o que a gente acredita, mudar a nossa vida, mudar a direção de como a gente está vivendo. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com alguém que gosta de aprender sobre isso, curta, se inscreve aqui no canal para que você receba os próximos vídeos e aprenda mais sobre autoconhecimento e controle emocional. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!